do relator normalmente é importante porque os demais vêm atrás dele. É muito verdade, tanto que a prescrição, por exemplo, foi assim. Ele veio, o restante todo mundo veio junto. Então, o primeiro voto do relator já ser só em dinheiro, talvez indique que realmente na quinta-feira o Bruno Henrique possa pegar uma punição só pecuniária. Então, é só para explicar. Só algumas coisas que me pegam nesse caso. A primeira é a demora. Eu até olhei aqui, o Bruno Henrique foi alvo da Polícia Federal em novembro do ano passado. Ele foi indiciado em abril pela polícia e denunciado em junho. Então, é isso que eu acho meio complicado. A Procuradoria do STJD denunciou o Bruno Henrique por manipulação em agosto. Nós estamos em novembro. Então, eu acho muito tempo para um caso tão sério você simplesmente deixar passar, ou deixar passar que você tem um amarelo, um vermelho para discutir uma cotovelada. Isso tem coisas que eu acho que são muito mais importantes, que precisam de uma celeridade maior. E outras que deveria ter uma definição muito mais rápida, mais tranquila. Alguém vê confusão na punição, por exemplo, da Conmebol? Sabe por que ninguém vê? Porque lá é comitê de punição de penas. É cotovelada, é de 3 a 6 jogos. Não tem nem quase que direito à defesa. Tá aqui, ó, 4 jogos, obrigado, satisfação. E não tem, vocês nunca veem essas confusões da Conmebol. Ela já vem pronta. Não tem recurso, desrecurso, não sei o que tal. Na Itália também é assim. Na Itália é um pouco assim. Então, assim, falta brusca, tal, um jogo, cotovelada, 2. Vermelho direto. Vermelho direto, xingamento, tacou coisa no gramado. Eu acho que esse monte de casos menores, cara, deveria ser muito rápido. É o seguinte, cada caso é 1 mês para acabar. Foi em julho, em agosto tem que estar acabado. Vocês têm que fazer o trabalho de vocês. Ah, mas tá faltando então, tá faltando turma, né? Que lá é por turma. Tá bom, cria mais 5 turmas. Paciência, cria mais 5. Pelo amor de Deus. Tá, mas vai fazer o quê? Mas se for para dar... Ou extingue com o Tribunal de Penas, tá bom. Que não serve para nada. Aliás, serve para bastante coisa. A outra coisa, a gente pede aqui... Para a gente desconfiar de um monte de coisa. Sim, a gente pede aqui cuidados mínimos quando você está com uma polarização desse tamanho, Flamengo e Palmeiras, inclusive pelo título. A gente pediu da arbitragem, a gente pediu da data, para pôr os jogos ao mesmo tempo. Nós estamos pedindo várias coisinhas. Por que o STJD também não toma o seu cuidado e não põe o Alan com uma cotovelada, que é uma coisa normal do futebol, junto com o Bruno Henrique? Que é para quê? Para o Palmeiras soltar uma nota dessa? Eu não estou dizendo que a lei está errada não, hein? Ela tem mais é que defender o dela. Então você dá brecha, o sistema dá brecha para que aquele barulho, aquela polarização aumente ainda mais. Sendo que você podia ter o mínimo de cuidado, o mínimo. Ainda mais uma data FIFA, os times cheios de desfalque, aí você tira mais um num dia perto de um julgamento do Bruno Henrique que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E para fechar, esse caso do Bruno Henrique, as brechas jurídicas estão aí, os advogados estão aí, eles vão usar a letra fria, como disse o Tironi, advogado está exatamente para achar esse monte de atenuante, mas quinta-feira o STJD vai dar um recado ao futebol brasileiro, às séries A, B, C, são milhares de jogadores. Quinta-feira o recado está aí. Ah, mas ele não teve, ele só já ia tomar, ele só avisou a família. Aí vai abrir a brecha para que daqui a pouco outro cara, não, viu, só quis avisar minha família, eu tomei porque minha família estava avisada. Então, as brechas estão aí, os artigos estão aí, mas o futebol brasileiro e o que vem pela frente, com esse domínio que as bets têm hoje pelo futebol. O futebol brasileiro hoje é muito movimentado pelas bets. O campeonato tem o nome de uma bet, os times têm os maiores patrocínios, os campeonatos, os jornalistas, todos os canais de TV, tudo está em volta disso. Então, quinta-feira, o STJD tem um compromisso, eu acho, com o futebol brasileiro para poder dar o exemplo ou não. Independentemente da letra fria, um artigo ou outro, eu acho que tem um exemplo a ser dado aí para o futebol brasileiro. Essa é só a minha visão. São dois universos muito diferentes, né? O universo do futebol, com as coisas do futebol, tem um campeonato para terminar, tem um campeonato que esse ano tá
sob lupa, porque teve muito erro de arbitragem, teve um campeonato que está todo mundo falando, tá manchado, não tá manchado. Era hora do STJD entender a sensibilidade da sociedade e falar, tem que julgar esse negócio logo, não dá para ficar passando tal. Entendendo toda a complexidade do caso do Bruno Henrique, mas não é possível que não tenha essa sensibilidade de entender que é importante que esse julgamento acabe logo antes de deixar o futebol brasileiro, o campeonato, enfim, com mais falta de credibilidade ainda. Mas diga lá, Arnaldo. Eu discordo um pouco. Assim, né, a gente olha ali e tem, para quem não lembra, passa sempre a cena do cartão do Bruno Henrique, né? No jogo em Brasília contra o Santos. Ele tá junto, ele dá uma pegada no Soteldo. Tá hoje, onde está o Soteldo? Fluminense, né? Tá lá o Rodrigo Caio com ele. Hoje é auxiliar técnico do Flamengo. Tá o Thiago Maia, tá no Inter. Mateuzinho, tá no Corinthians. Faz tempo pra dedéu esse negócio. Final de 23. E acho que, assim, na verdade, pegando um pouco... Não é possível que o STJD demore ou que o STJD não tenha acessibilidade. É possível, sim. O STJD é um grande câncer do futebol brasileiro historicamente, né? O STJD já decidiu o campeonato, já rebaixou o time, já virou mesa. O STJD tem camisa, o STJD tem pressão, o STJD não serve para nada. Ou melhor, e nessas épocas do ano ele aparece normalmente, né? Aí sim, toca o alarme de novembro, né, na reta final dos campeonatos. E aí você junta alhos com bugalhos. Um caso de suposta aposta esportiva com 2 jogos de suspensão por um ato num campo, lá no Palmeiras e Fluminense. Eu não me espanta, isso não me espanta. Eu já estou nessa faz muito tempo, eu já vi de tudo. Copa João Avelange, já vi Caso Sanduíroche, já vi Edmundo 2 cartões, já vi Portuguesa rebaixado, para jogar numa segunda final, lembra? Sempre com a anuência do STJD. Sempre com a participação do STJD, que eu repito, é um câncer do futebol brasileiro. E acho que diante dessa circunstância, nem na minha visão, nem o Alan deveria ser julgado e nem o Bruno Henrique deveria ser julgado. O Alan, como qualquer outro jogador, deveria estar num tribunal de penas. Simples assim. Não precisa do STJD para julgar o Alan, ou o Vitor Roque, ou o Gustavo Gomes, ou o cara do Flamengo que foi expulso. Não precisa. Não precisa mesmo. Não precisa de STJD para isso. E aí, como o Massini falou, quantos casos tem de efeito suspensivo, de suspensões banais, engavetados para serem definidos até o final do campeonato? Evidentemente não serão todos, né? Então, é um descompasso total. Agora, pegando especificamente o caso do Bruno Henrique, o STJD só botou na pauta porque ele fez 2 gols contra o Sport e todo mundo foi para cima. Senão ele não botava na pauta. Certo? Contra o Sport. Contra o Sport. Contra o Sport. Né? Não julga o Bruno Henrique, não julga o Bruno Henrique, não julga o Bruno Henrique. Julgaram. Aí chegou, aí o relator, né? Isso eu estou falando um negócio de 2023 e a denúncia, o Vessone disse de quando é aqui. Então, assim, e aí, de fato, vamos lá, o caso Bruno Henrique. De fato, é um negócio muito complexo, novo, e não é que o Código Brasileiro Disciplinar Esportivo não está adequado às bets. O país não está adequado às bets. O país está tentando entender, regulamentar. O país está tentando fazer isso, né? Não é uma coisa nova e perigosa para todo mundo. E aí, de novo, já que a gente sempre pega, e depois vai ter a nota do Flamengo e a gente vai fazer a comparação, o rebote da declaração da Leila, do manifesto da Leila, já que a gente pega sempre os melhores exemplos, as melhores ligas, foi na liga inglesa que um caso de aposta esportiva ou denúncia, Lucas Paquetá, demorou 2 anos para ser julgado e definido. E ele continuou jogando. E acabou inocentado. E na mesma liga teve lá o Tonali do Newcastle que pegou 10 meses. Depende, mas demorou. Não é caso simples. Não é um caso que pode ser julgado pela pressão. Não deveria ter sido nem denunciado pela pressão dos 2 gols no Sport e nem essa pressão agora em cima do relator para que até quinta-feira ele seja suspenso. Porque tá tudo, a pressão é esportiva. É Palmeiras e Flamengo, é a definição do campeonato e tudo mais. Então tá tudo errado. Inclusive pro Bruno Henrique eu acho que tá errado.
Porque trata-se, sim, de um caso excepcional. E aqueles primeiros, o Bauerman da vida e tal. Quando os primeiros casos soltaram, foi assim em todo lugar do mundo. Claro. Os adversários do Flamengo. Tivesse lá o Bruno Henrique no banco, não fazia um gol há 500 anos e tal. E não é só a questão... Dos dois lados, estou falando. O Flamengo também não estaria... tudo bem, deixa rolar e tal. Mas como não tem o Pedro, agora precisa do Bruno Henrique. O que, assim, me espanta um pouco é os outros clubes, né? É a forma cordeira como eles se comportam. Por quê? A fragilidade deles, né? Entende? Porque o Alan jogou com efeito, pegando o gancho do Palmeiras, o Alan jogou com efeito suspensivo contra outros clubes. Fez gols, jogadas e tal. Entrou, ajudou, deu passe, né? O Bruno Henrique é a mesma coisa. Times que estão, às vezes, brigando para não cair ou para ir para a Libertadores. Como é que faz? Por que esse silêncio? Por que essa inércia, essa inoperância? Cara, é inacreditável, né? Parece que o futebol brasileiro acabou. E não acabou, cara. Os clubes estão aí. Quando eles vão se posicionar? Quando eles vão entrar também nessa discussão? Porque isso afeta eles também. Tudo bem, o gol do Bruno Henrique, o último, se não punido, no último jogo do Campeonato Brasileiro, que pode dar o título ao Flamengo, pode dar. Mas este jogo pode implicar na não ida do São Paulo à Libertadores, na queda do Atlético Mineiro, para que se não ganhar a Sul-Americana ficar fora da Libertadores. Onde estão os outros clubes, cara? E esse negócio do cartão, ele é tão complexo que um companheiro nosso, ele é da TV Jangadeiro, que retransmite a Jangadeiro Band News FM, cobre o Nordeste. O programa chama Futebolês. E aí eu estava vendo um recorte, o Danilo Queiroz, que é o repórter lá, nesse recorte ele explica por que o Pedro Raul não tomou o amarelo pela fonte que ele tem, repito, do Danilo, repórter lá desse podcast do YouTube e tudo mais lá, que cobre o futebol nordestino. O Pedro Henrique estava pendurado no clássico. Faz o gol aos 48 do segundo tempo. Certo. E ele não ia jogar contra o Corinthians porque ele está emprestado, pelo empréstimo, ele está proibido de jogar contra o Corinthians. Então era até meio natural ele tomar o terceiro, tirar a camisa, porque ele ia ter que cumprir, ele não ia jogar contra o Corinthians por contrato. E ele não tomou. E aí todo mundo estranhou. E aí o repórter conta que uma fonte dele diz que era tanta gente enchendo o saco do Pedro Raul para ele tomar o cartão. Eu sei que você vai ficar fora contra o Corinthians, então eu já apostei. Que ele ficou com medo e não tomou. Porque ele poderia ser colocado no meio da história, então Claro. ele não toma, ele se auto-prejudica com enorme profissionalismo, mas se auto-prejudica, tá pendurado, Prejudica o clube dele. volta Pode pro ficar próximo fora. jogo agora pendurado, podendo na reta final ficar fora contra o Ceará. Olha que ponto nós chegamos. Isso é muito interessante. O repórter contando por que o Pedro Raul não tomou quando todo mundo esperava que ele tomasse. Ontem o Márcio deu uma estranhada. Os jogadores do Palmeiras não tomaram o amarelo, mesmo com data FIFA. A gente não sabe se eles também, por precaução, não foram Pode nessa. ser também. Talvez possam ter ido numa linha dessa. Que a galera deve ter botado uma grana Eu tô pesada, pendurado, eu vou pra data FIFA, então todo mundo é certo que eu vou tomar. E aí os jogadores do Palmeiras podem ter ficado com medo. Eu não sei se eu estou dando a informação de um repórter nordestino que cobre lá da TV Jangadeira, que explicou que a fonte dele diz que o Pedro Raul não toma por precaução. Olha Cobre o futebol nordestino, é isso? Isso. Muito interessante porque o gol no clássico, no final, bastava ele comemorar como se comemora, tirar a camisa, fazer qualquer coisa. Tipo, ele fez um gol aos 44 empatando um clássico. E ele se segurou. É interessante esse autopoliciamento, acho que isso é raro. Esse negócio é completamente disseminado. O Arrascaeta tomou tomou um puxão no cara do esporte para tomar o cara. Claro, ele vai da data FIFA, não vai jogar. Desculpa, ele não vai jogar. Vai para a seleção do Uruguai. Os clubes têm orientado os jogadores a tomar cuidado com essas questões e tal. Pode ser que isso tenha alguma influência.